paraibana de João Pessoa, a odontóloga Ângela Maria Menezes é casada, mãe de 3 filhos. No ano de 1980, ela viveu uma experiência de quase morte. Na ocasião, depois de dar à luz, Ângela foi acometida por uma síndrome, ficando em coma por 45 dias. Neste período, depois de 2 paradas cardíacas e 2 embolias pulmonares, foi diagnosticada com morte clínica. Porém, quando a família se preparava para o funeral, Ângela retornou à vida. Teve que reaprender coisas básicas, como andar e comer. Foram 6 meses de recuperação. Ao final desse tempo, começou a sentir a necessidade de buscar respostas, e foi quando iniciou o estudo da doutrina espírita. 5 anos depois, vai a um centro espírita e de lá não se afasta mais. Há 4 anos mora no Recife, sendo trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, onde atua como monitora do ESD. Ângela Maria Menezes vem ao CIMESP para apresentar a temática Experiências de Quase Morte, a ciência cada vez mais perto da nossa realidade espiritual. Eu acho que eu vou ter um EQM agora. É muita energia, é muita emoção, é muita coisa. A gente está presente num ambiente como esse é muito gratificante, ao mesmo tempo é muito curador, porque nos possibilita fazer uma reflexão muito profunda acerca da nossa vida, de tudo aquilo que a gente viveu. E foi um grande desafio para mim, a partir do convite que nos foi feito pela comissão do CIMESP, ter que rever, sair no caminho inverso, sair da vivência para analisar à luz da teoria, à luz das pesquisas científicas que foram feitas. Mas foi muito bom e vamos compartilhar com vocês agora, de tal maneira que a gente possa compreender um pouco melhor quão poderoso, grandioso é o amor de Deus por todos nós. E vamos começar a nossa fala. O que nós já vimos no decorrer de todo o CIMESP, falando um pouquinho sobre a mente humana. Vocês estão observando aí essa definição fantástica de André Luiz, quando ele nos cita, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada, na Terra é o centro de toda manifestação vital do planeta. A mente humana é indefinível cientificamente, mas não espiritualmente. Cada órgão, cada glândula integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída num molde sutil do corpo espiritual pré-existente. Cada órgão, cada glândula se liga, se une para o desenvolvimento do trabalho do ser humano na Terra. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Significa que cada um de nós é o construtor da própria existência. As nossas dores, as nossas doenças, as nossas indefiníveis tragédias humanas, tudo aquilo que o ser humano elabora na existência da Terra, todas as nossas células recebem, através desse impulso mental, da nossa necessidade de viver, e então, todas unidas, constroem o que nós somos hoje. Então, a ciência tenta explicar de uma maneira clara como e por que ocorrem as experiências de quase morte. E sempre há várias dúvidas: onde está a mente, o que era a consciência, qual é a ação do cérebro. E um cardiologista holandês, cientista, de referência no estudo das EQMs, Pim van Lommel, ele falou que o cérebro recebe a consciência,
mas não a produz. Ele fala isso, mas para a grande maioria dos cientistas, dentro dessa materialidade vigente, acreditam que a consciência é fruto da ação do cérebro. O nosso cérebro é, na realidade, uma máquina fabulosa que consegue efetuar qualquer coisa como muitos milhões de operações por segundo. É um computador fantástico. Mas não tenhamos ilusões. A essência do nosso ser não é apenas algo produzido por umas moléculas, por uns átomos. Essa definição foi dada pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Neuropsicologia, Manuel Domingos. E será que aqui a gente já não vê uma ponte com a doutrina espírita? Vejam que ele aqui, como um grande estudioso que ele é da mente humana, mas ele aqui já conseguiu, através do seu estudo e das suas pesquisas, fazer já uma definição menos pragmática, não é? Quando ele diz que a essência do nosso ser não é apenas algo produzido pelas moléculas, pela matéria que compõe o corpo humano, mas por coisas que vão além do que a ciência ainda não pode provar. Partindo daí, o Dr. Raymond Moody Jr., através de várias pesquisas, por ser médico, mas também filósofo, ele começou a fazer uma pesquisa com pacientes que tinham essas experiências de quase morte. E então, até a definição de EQM partiu dele. O estudo científico das EQMs, ou síndrome de Lázaro, como algumas pessoas ainda falam, começou a ser relatado em 1892. Vejam que não é coisa recente. Esse estudo vem sendo realizado desde 1422. É um estudo que vem sendo trabalhado a partir do momento que a mente humana começa a se questionar e como as respostas não são evidentes, há que se ter um trabalho sério, com método, com disciplina, seguindo um padrão pré-estabelecido, de tal maneira que o assunto em pauta possa ter definições claras e seja aceito pela sociedade médica. Então, o Raymond, quando também ele criou o termo da EQM, ele fala dos relatos que existiam, onde ele encontrou nas suas pesquisas, em todas as civilizações do planeta Terra. Essa tela, para vocês terem uma ideia, é uma tela que data de Hierônimos, o pintor italiano, de 1422, onde ele toma conhecimento de alguém que havia estado morta e voltou à vida, e ele retrata, ele pinta essa tela para demonstrar a maneira como tudo é sentido por aquele que passa pela experiência. Observem no alto da tela um túnel. Estão observando? Olha, em 1400, vejam bem como ele conseguiu captar um túnel lá em cima, e lá dentro do túnel, duas imagens entrando e uma lá no final. Anos depois, com as experiências de Dr. Raymond, e mais na frente que nós vamos ver com o Dr. Pan Sarnia, ele vai falar exatamente que todos aqueles que passam pela experiência, mais ou menos, a base em comum entre o relato deles é igualzinha essa pintura desse artista italiano. Então, nós chegamos então em Dr. Samparnia. A literatura é imensa, imensa. São muitos médicos, cientistas, neurocirurgiões, psicólogos, psiquiatras, doutores, PhDs em todas as áreas, que estão dando uma ênfase muito grande nos seus estudos a respeito das EQMs, das experiências de quase morte. No entanto,
Nós encontramos em Dr. Sampárnia uma figura mais recente, porque o trabalho dele é bem mais recente. Ele fundou uma instituição em Nova York, onde ele faz experiência científica com método fabuloso para ter realmente a comprovação da fala daqueles indivíduos que passaram pela experiência. E esse livro dele é um livro muito acessível à leitura, de uma compreensão fácil para todos aqueles que quiserem se aprofundar no assunto. Então, o Dr. Sampárnia, na atualidade, ele é um dos maiores especialistas, né? E observem embaixo da tela, do slide que vocês estão vendo, qual foi a conclusão que ele chegou até agora. No presente, entretanto, é muito claro que o único aspecto de um EQM passível de atenção científica é a afirmação de ter tido uma experiência fora do corpo. Porque por mais que ele tente elaborar uma metodologia, e para isso ele está precisando de muito dinheiro para a fundação dele, porque ele quer colocar em todos os hospitais onde há UTIs, algumas imagens coladas no teto das salas de UTI e outras telas no solo, para que aquelas pessoas, quando entrassem em estado de quase morte e voltassem, ele perguntar se de fato a pessoa viu qual era a tela que estava colada no teto da sala de reabilitação. Então vejam que não é um trabalho exclusivamente do assunto da espiritualidade, mas é um trabalho que está chamando a atenção de grandes profissionais da área de pesquisa no mundo inteiro. No mundo inteiro. Vamos voltar para uma definição fantástica de Joana de Ângeles, né? O que Joana de Ângeles diz, o que é a mente? Nós iniciamos com André Luiz. Observem agora Joana. O que é que Joana fala sobre a mente humana? Para quem não conhece Joana de Ângeles, para aqueles não espíritas que estão presentes hoje aqui conosco, Joana de Ângeles é a mentora espiritual do Divaldo Franco, que faz um trabalho fantástico de esclarecimento para nós, seres humanos, e toda a sua obra tem um fundamento básico, que é trazer a consciência lúcida para o aqui e o agora de todo ser humano na Terra. Então, Joana diz assim, a mente é dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Veja bem, se com um conteúdo desse, como é que se prova isso cientificamente? Ela vai mais além. Exteriorização do espírito. Não é como a medicina quer dizer, que a mente seja uma produção do cérebro material. Ela diz que é uma exteriorização do espírito. Para que o espírito se manifeste enquanto ser humano, ele usa a mente e através do órgão material, que é o cérebro, ela se expressa. Então ela diz, é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressões variadas. Compreendemos isso? Compreendemos Joana de Ângeles? Vamos reforçar um pouquinho, porque é muito importante para que quando nós adiantemos o nosso estudo, nós já tenhamos como base de conhecimento essa proposta da espiritualidade através de Joana de Ângeles. É a exteriorização do espírito. Ela é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia. Sabe aquela história, se eu penso, logo existo? Então, é o que Joana está querendo dizer. Nós formamos uma ideia
não é? Porque a mente elabora e o cérebro executa. É uma força irradiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Vocês já ouviram falar das fotografias Kirlian? E nas fotografias Kirlian, todas aquelas cores variadas que são fotografadas na aura humana, são refletidas aquelas cores por quem? Quem reflete aquelas cores? A nossa mente. Se eu estou bem, se eu estou equilibrada, então essa aura à minha volta tem tons de cores equilibrados, vibrantes e belos. Se eu estou desequilibrada e a minha mente está ocupada com pensamentos negativos, de dores, de sofrimento, de depressão, de percas, a fotografia vai emitir uma foto com cores escuras. Então, força radiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos. Sentimentos. Olha a palavra usada por Joana para definir mente humana. Ela não falou, não, ela disse sentimento. O que exprime o ser humano são os seus sentimentos que estão embutidos em toda a nossa fala. O universo é o resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Vejam bem, o universo é o resultado da mente divina. Então, o que é o universo? É a formação de todos os planetas, de todas as galáxias, de todas as estrelas, de todos os seres viventes e não viventes em todas as áreas do espaço sideral. Então, se isso tudo foi criado por um ser incriado, então Joana diz que tudo isso é o reflexo da mente divina que não para de agir. Com esses dados colocados até agora, nós vamos começando a pensar a dificuldade que a ciência ainda encontra para provar que existe vida após a morte. Vamos abrir aspas aqui. Então, como é que a ciência pode provar o que é uma EQM, como ela ocorre, se são verdadeiros os relatos, o que acontece com a mente na hora de uma EQM? Como é que age o nosso cérebro se estamos com uma parada cardíaca? Como é que pode? Como nós vamos responder a tudo isso? Então, Dr. Samparnia começa a fazer uma pesquisa pelas crianças. Vejam que coisa fantástica. É um desenho de John. Ele teve uma EQM quando ele tinha 3 anos, de uma doença muito difícil de cura. E quando ele volta, ele teve uma parada cardíaca. E quando ele volta, ele começa a pedir para a mãe para voltar para um parque. Aí a mãe diz, mas meu filho, você não estava num parque. Você estava aqui no hospital, já faz dias que você está aqui. Mas eu quero voltar no parque. Eu sobrevoei um parque, eu voei em cima de um parque com uma mulher. Mas meu filho, isso não pode. E ficaram muito preocupados. E aí pediram para que John fizesse um desenho. Na figura A, ele tinha 3 anos quando ele desenhou essa figura de cima. Vocês observam que ele fez uma cordinha ligando da mente dele para algo superior. Estão observando? Então ele vai e diz para a mãe dele, mas mãe, eu não morri não. Eu estava ligado aqui a esse corpo por uma corda. E a mulher o tempo inteiro me dizia que eu estava bem. Ninguém acreditou em John. É sempre assim, né? Quando a gente tem essa linguagem muito subjetiva, dificilmente as pessoas nos dão credibilidade. Mas John cresceu com essa fala. E quando ele estava com 7 anos, pediram para que ele repetisse os desenhos. E aí vocês vão ver no desenho B,
olha como ele fez já bem mais ciente de fato do que ele havia passado. Um corpinho em cima de uma mesinha, não é? E a imagem lá em cima, como se ela estivesse sobrevoando o seu próprio corpo. Eu só não entendi muito bem esses rabiscozinhos que ele colocou do lado de vocês aí, do lado direito aí, estão vendo lá em cima? Ele não explica o que é essa simbologia aí. Mas é muito interessante. Esse é outro caso muito interessante, entre vários, viu? São vários. Nós catalogamos esses dois porque nós achamos assim muito expressivos. É o caso de Andrei. Olha que coisa fantástica essa criança desenhou, não é? Ele é levado por uma moça que mais tarde ele reconheceu ser a sua falecida avó. Porque também, novamente aqui no caso de Andrei, ele teve morta clinicamente, foi diagnosticada a morte e ficou aquele drama todo, quando já esperavam que, de fato, ele não iria voltar. Através da reanimação, ele retorna, e aí sempre falando dessa mulher que caminhou com ele, que brincou com ele viu animais. Então a mãe, ele já em casa, recuperado, anos depois, quando mostra a foto do álbum de família, Andrei vai e descobre, que aponta para a mulher que tinha acompanhado ele nessa experiência como sendo a avó dele, a avó materna. Tudo isso está catalogado em base científica, onde essa criança de fato esteve morta clinicamente, há todo o tratado, todos os exames, tudo que o Dr. Samparnia colocou, catalogou para poder colocar na sua obra. Então, nós vamos encontrar, partindo daí, várias hipóteses para a gente explicar por que é que ocorre isso, que fenômeno é esse. E os cientistas falam muitas coisas, entre elas, eles dizem assim: é fruto de reflexo de crenças e características culturais. Mas isso a gente não pode acreditar, não é? Nós que já somos um pouco espiritualizados, nós espíritas, como é que nós vamos acreditar? Então, se é um reflexo de crença, e se eu for um ateu e passar pela mesma experiência? Então, isso não se justifica. Eles dizem também que pode ser o ressurgimento de memória do próprio nascimento, como se naquele momento forte de crise que o corpo humano está passando, ele começasse a lembrar do momento em que ele volta, né, em que ele reencarna, mas o que também não tem base científica para essa afirmação. Resultado de uma hipóxia, baixo nível de oxigênio, ou de uma hipercarpnia, alto nível de gás carbônico. Porque os cientistas falam que numa parada cardíaca, o eletroencefalograma, vamos falar que a gente possa compreender, sabem aquele exame que a gente faz e vem cheio de ondas? Quando se tem uma parada cardíaca, aquelas ondas se tornam planas. Na hora que essas ondas se tornam planas, não há, através do sangue, o sangue não pode levar para o cérebro o oxigênio. Se o cérebro não recebe o oxigênio, os neurônios não se conectam mais. Há uma quebra da atividade de energia cerebral e então é diagnosticado a morte clínica. Isso, se houver 11 segundos, de 11 a 20 segundos de parada cardíaca, segundo a ciência, pode haver problemas cerebrais gravíssimos por conta da falta de oxigênio no cérebro. Então, não se concebe, e é por isso que a ciência não pode compreender, que uma vez que isso ocorra ao corpo humano, e nesse momento ele está com as ondas planas, sem atividade cerebral, como é que ele pode voltar a dizer que estava sobrevoando um parque? Como é que pode? O que foi até o parque? De onde foi?
onde essa consciência, essa memorização, essa lembrança, como é que ele pôde aprisionar e depois verbalizar? Ele fala também que é produtos da imaginação, construído com fatos já vividos pelas pessoas. Aqui é onde há sempre uma grande dificuldade da comunidade científica em aceitar, porque eles não acreditam na fala daqueles que passam pela experiência e ironizam. Inclusive, no livro do Dr. Sampárnia, ele colocou no livro uma charge que foi feita para ele nos Estados Unidos, em Nova York, onde a entrada do céu, e São Pedro está esperando, e aí São Pedro ele vai entrando, e São Pedro diz, você veio para ficar ou você quer apenas fazer uma entrevista com quem já está aqui? E ele disse que foi tão ridicularizado com as ideias dele, que ele, mesmo assim, ele está lá registrado no livro a charge que foi feita com ele lá. Porque isso aqui, nós não podemos dar a credibilidade como um produto da imaginação. Esses dois casos que nós apresentamos das crianças, nós poderíamos acreditar fruto da imaginação. Tudo bem, toda criança tem uma imaginação muito fértil. Mas como é que no caso de André, ele depois encontra a moça que andou com ele e aponta na foto do álbum dentro de casa? Como se explica? Como se explica que eles, fruto da imaginação, os dois, totalmente diferentes, os problemas que os levaram à experiência foram diferentes, e eles desenhem na ingenuidade e na sinceridade de uma criança, eles façam esses desenhos que têm o mesmo fundamento da imagem do corpo que flutua. Então, nós não podemos acreditar que seja fruto da imaginação. Ou a intoxicação por drogas, remédios anestésicos e metabólicos. Aqui, nós temos que fazer uma distinção. Alguns remédios e alguns anestésicos, algumas drogas, levam o ser humano a uma experiência fora do corpo, não é? As experiências que foram feitas no século XIX, com o LSD, né, que levou alguns estudiosos a quererem compreender melhor o psiquismo humano através dessas drogas, porque levavam a algumas, mas aí também fica um parêntese, porque não eram todas as pessoas que tinham essa experiência de se projetarem para fora do corpo. Então, o Sampárnia começa a catalogar, dentro de tudo isso, para que ele possa ter uma base, uma definição mais clara das experiências, quais são os dados que são comuns dentro dos relatos daqueles que passaram pela experiência. Então, essa aqui são os básicos esses. As pessoas, quando voltam, sempre dizem assim, que se sentiram separados dos seus corpos, de verem uma luz brilhante, viram um túnel, viram parentes já falecidos, entraram no domínio celestial, se sentiram em paz e que tiveram um flashback das suas vidas. Aqui também, a única coisa aqui que não é muito coerente com os estudos científicos é quando as pessoas falam de entrar num domínio celestial. Porque isso fica muito vago, não é? O que é o domínio celestial? O que caracteriza um domínio celestial? O que é que eles foram fazer lá? Se projetaram para fora, se saíram do seu corpo, por que eles foram até lá? Com que objetivo? Com qual finalidade? Então, gera uma gama de questionamentos que ficam algumas coisas sem as respostas adequadas. Outros dizem que tiveram a experiência de estar num ambiente de outro mundo. Aqui nós vamos falar um pouquinho, abrir um parênteses, que observem bem. Nós vivemos num mundo tridimensional.
O mundo espiritual não é tridimensional. Lembram daquela história de Platão, quando ele falava do mito da caverna, do homem que se colocou de costas para a entrada da caverna, e por trás dele havia um muro, e por trás do muro passavam as pessoas que refletiam uma sombra na sua frente. E então ele começou a acreditar que o mundo dele eram aquelas sombras que passavam na sua frente. Quando alguém vinha que falava para ele sair daquela posição, ele não queria se voltar para a realidade, porque ele tinha medo, ele não sabia o que era que ia encontrar. A mesma coisa somos nós aqui. Quando se tem uma experiência desse nível, que nós vamos ao mundo espiritual, nós temos dificuldade de verbalizar com palavras os nossos sentimentos. Nas reuniões mediúnicas, alguns espíritos há que têm dificuldades em relatar aquilo que eles desejam de uma maneira mais adequada, evidentemente de acordo com o nível de cultura, de moralidade de cada entidade que se apresente, mas eles têm essas dificuldades, tendo em vista que estão habituados a viver em um mundo onde não há necessidade de palavras. Somos reconhecidos pelaquilo que exteriorizamos, pelas nossas ações realizadas. Na espiritualidade, eu não minto. Eu não posso mentir, porque eu sou vista como sou, pelo que eu sou, por tudo que fiz. Porque a mente, no mundo espiritual, o perispírito já projeta, como se nós andássemos o tempo inteiro com um telão desse aqui. Olha o que eu sou, não é? Lembram do livro Voltei, do irmão Jacó? Que ele chega lá, todo mundo tem uma luz, ele olha para ele, poxa, cadê a minha luz que não há? E depois de muito tempo que ele toma a consciência. Então, esses espíritos habituados num universo como esse, quando necessitam de estar conosco, a palavra tem muita limitação. O ser humano possui palavras muito limitadas. E o mais incrível é que muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós não dizemos o que queremos. Ultimamente, dentro de tantas dificuldades que todos nós passamos, eu creio que é hora da gente descobrir uma maneira de fazer um curso para entender a linguagem que está escondida por trás das palavras. Muita gente diz assim, eu te odeio, mas no fundo ele quer dizer, me ame como eu sou. Né? Então, as palavras do ser humano são muito limitadas para definir concretamente essa experiência num mundo paralelo. Outras pessoas também dizem que tiveram a experiência de ver um ser mítico ou um ser de luz. É claro, essa é aquela que todos nós cremos, porque na espiritualidade, se nós tivermos o merecimento, evidentemente que os nossos anjos, nossos guias e protetores, os nossos familiares amigos estarão lá para nos receber. E também as experiências de estar numa fronteira, no limite, onde se chega de um ponto que não tem mais volta. Todas essas afirmações foram compiladas desde o primeiro cientista que começou a estudar, o Dr. Raymond, até o da atualidade, passando por vários cientistas de todas as universidades mais importantes do mundo. E então, o Dr. Samparni, ainda com ele diz assim, inúmeros estudos demonstraram que imediatamente após uma parada cardíaca, a pressão sanguínea cai a níveis imensuráveis. Na maioria dos estudos, a menos de 15 miligramas de mercúrio. Um nível não compatível com a vida. Olha, ele disse aqui, em quanto tempo? Imediatamente. Ele não mediu o tempo. Então, se isso ocorre,
como é que alguém pode voltar e dizer que estava caminhando, falando, comendo, brincando, vendo familiares, conversando? Então, como é que isso pode acontecer? Uma das características que mais chama a atenção é o funcionamento mental lúcido, desde a criança até a todos os outros seres humanos. Num paciente agonizante, não necessariamente numa parada cardíaca, ou numa parada cardíaca, o cérebro, a princípio, deveria estar não funcionando. Não parou tudo? Não tem mais oxigênio? Como é que pode? Então, nós vamos compreender que na altura do nosso estudo, nós temos que refletir, sejamos espíritas ou não, independente de qual seja a nossa religião, existe algo além das nossas percepções materiais. Existe algo que vai além da compreensão da maioria da massa humana. Existe, habitando um corpo material, um ser, um indivíduo, uma luz, uma energia, como queiram classificar, mas que comanda o corpo, independentemente de qualquer teoria pré-estabelecida pela ciência do homem. Aqui, eu achei fantástico quando eu encontrei a formação da vida na Terra. Porque é muito difícil também para os cientistas compreenderem e definirem claramente o que é vida e o que é morte. Porque morte não existe. Morte é um fenômeno natural de todo ser vivente, animal e vegetal sobre a Terra. Só que na Idade Média, aquela idade terrível que a humanidade passou, foi incutido na nossa mente coletiva a necessidade de chorarmos os mortos, de andarmos de preto. Foi definido a imagem da morte, aquela figura escura, com aquele instrumento cortante pela mão, que vagava em busca das almas. Então, isso tudo ficou no inconsciente coletivo, que é necessário que hoje nós desmistifiquemos a morte e passemos a tratá-la como algo real, inerente e próprio de todo ser humano. Como as pessoas conseguiam, então, ainda fora do corpo, se lembrar de detalhes de forma tão clara quando estavam mortas clinicamente? Como os processos de pensamento, a formação da memória e da razão podiam estar ocorrendo na hora em que não havia nenhuma função cerebral? Como poderia? Então, o Dr. Samparnia começa a estudar também, não só aquela fala positiva de quem fez uma experiência de quase morte, falando desses seres de luz, desse encontro com a divindade, do túnel de luz, ele também começou a ouvir experiências de algumas pessoas que tiveram as experiências negativas, falando de vácuos assustadores, de demônios, de criaturas zumbis, torturas. E ele começou, então, a se perguntar por que há essa distinção. Para uns era o positivo, para outros é o negativo. E no final de tudo, o que é que pensa a ciência efetivamente a respeito de uma experiência de quase morte? Vejam o que diz a ciência. É o resultado da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, o que provoca alterações momentâneas na mente, em casos de quase morte. Os estados de consciência podem se misturar, provocando reações como paralisia e alucinações. Isso é de um neurocientista americano, o Kevin Nelson.
Então, em síntese, essa é a grande teoria do qual a ciência moderna se firma e aceita como verdade. No entanto, nós espíritas, há quase 200 anos, já sabemos, conforme está na Gênese, que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Tudo está em tudo. Vejam que coisa maravilhosa. A ciência lutando desesperadamente para provar o que Allan Kardec, lá em 1856, já dizia. Tudo está em tudo. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, na página 41, ele diz assim: de modo algum nós podemos explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Allan Kardec diz que tudo está em tudo, mas o que é tudo? E o que é tudo? Nós não podemos definir tudo, nós não sabemos de onde vem tudo, aonde está esse tudo do qual Ele nos trouxe o conhecimento. Porque isso implica em termos uma noção mais clara do que é Deus. Por isso que ainda é difícil para a ciência se aproximar dos conceitos espiritualistas, muito embora nós já vejamos hoje, através de todos esses estudos, uma ponte sendo construída. Então, após essas avaliações, vamos responder: aonde está a mente? Um cientista chamado Ken Wilber, ele diz assim: se a mente estivesse dentro do meu corpo, nunca poderia me identificar com os outros. Olha a ponte sendo construída. A alma é interior à mente. Ela não está dentro da mente. Aí só há pensamentos. É por isso que a introspecção mental nunca revela a alma. Claro, pode fazer uma dissecção, não vai nos achar. Pode fazer autópsia, não vai encontrar a alma aqui dentro. Tanto quanto, partindo da televisão ao meio, eu não vou encontrar o artista da televisão. É a mesma coisa. Mas observem que a ciência já está construindo a ponte. Ela já começa a entender que existe essa alma e que ela não está presa no corpo. E então chegamos no nível de consciência, que ainda com Chico Xavier, no livro Diálogo dos Vivos, na página 39, ele diz assim: a consciência ocupa em nós muito mais espaço que todas as estruturas que nos constituem, o corpo e a alma. A consciência ocupa muito mais espaço. Então, se eu estou numa parada, onde o meu exame, as ondas estão planas, aonde vai a minha consciência? Se a consciência ocupa muito mais espaço do que todas as estruturas, ou seja, as nossas células, nossas moléculas, nossos órgãos, todos os sistemas, os meus neurônios, se ela está além disso e eu estou mesmo com ondas elétricas planas, aonde vai a minha consciência? Não vamos abordar o cérebro. Aonde vai a minha consciência? Então, a minha consciência vai aonde eu desejo que ela vá. A minha consciência vai aonde há uma necessidade interior do meu espírito, do aprendizado para ser apercebido. Então, em síntese, o que acontece quando morremos?
Acontece que durante um acidente ou uma falência dos órgãos principais, leva a uma queda da pressão sanguínea, que isso nos leva a uma liberação de sinais químicos de estresse, que é a falta de oxigênio, ativa a produção de vários hormônios, pedindo socorro, porque o corpo começa a perceber que vai perecer. Estes e outros compostos químicos ativam, então, diferentes partes do cérebro. Alguns cientistas dizem que pode ser em torno do cérebro, não necessariamente apenas uma parte. Por isso que a ciência fica dizendo que pode ser uma ilusão de quem está passando o processo, porque em torno de todo o cérebro, ou na parte posterior, que é responsável pela criação das nossas imagens, das ilusões. Uma mudança específica no cérebro, então, nos leva a uma experiência de quase morte. Isto é a síntese do que acontece quando morremos, que a ciência já tem isso aqui claro e definido. No entanto, as experiências de quase morte se refere a um conjunto de sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente que podem ocorrer com pacientes terminais, morituros e sobreviventes de morte clínica. Então vejam que alguns pacientes terminais podem ter um EQM. Não significa dizer que porque eu sofri um acidente aéreo, o corpo está ali, eu tive isso e volto. Não necessariamente, né? Pacientes que estão em fase terminal com câncer, estão hospitalizados. Então, esses pacientes que estão ali deitadinhos na sua cama, sendo monitorados com soro, com medicação, apenas estão vivendo suas últimas horas. Entre nós, têm experiências de quase morte e quando retornam, como se estivessem em um sono profundo, relatam o que viram do outro lado. Nós não sabemos como isso de fato acontece, não é? Mas sabemos com certeza de que estas experiências implicam que estas pessoas possuem atividades da mente e a consciência plena durante uma parada cardíaca. Então, é necessário que a gente compreenda a mente, a consciência no ser humano, dirigindo, organizando as estruturas minúsculas que compõem cada organismo, diante de um estresse profundo, da perda iminente da existência física, todo o nosso corpo reage de tal maneira que possa encontrar um meio para sobreviver. É a lei, não é? É da lei da natureza humana, a lei da sobrevivência. Quando isso ocorre, esse corpo parcialmente estressado, agonizante, liberando enzimas, ativa o cérebro, mesmo que ele não tenha eletricidade para ser comprovada, e o espírito em aflição de quase perca, ele é projetado para fora, e lá fora ele percebe a grandeza de Deus em sua própria vida. E o Dr. Raymond, que foi o pioneiro nesses estudos, ele chega a essa conclusão quando ele diz assim: o único aspecto da experiência de quase morte que pode ser objetivamente testado, validado e estudado no contexto de ser ou não real, é, na verdade, um componente fora do corpo. Fora do corpo. Não há como nós compreendermos a vida pensando apenas na possibilidade de morrer o corpo, morrer o ser que ali habita, deixando para trás os seus amores, os seus sonhos, os seus ideais. E foi assim que em 1980, ontem bem dizer,
eu estava grávida já da quarta gestação. Eu já havia tido 4 abortos espontâneos, um dos quais, a última, ela já estava com mais de 5 meses e não veio a termo porque ela morreu sufocada pelo cordão umbilical. Foi um problema muito sério, fizemos o tratamento, pouco tempo depois engravidamos novamente. Concluindo o meu curso na Universidade Federal da Paraíba, e então, mas normal, tranquila, trabalhava bem, fiz os exames normais. Na hora do parto, eu sonhava em ter um parto normal. Eu sabia até aqueles exercícios que grávida faz, sabe? Aí eu fazia toda noite, eu achava o máximo esses exercícios. E então, à noite, eram as 11 horas da noite, meu marido estava trabalhando, a bolsa rompeu e nós fomos para o hospital Santa Casa de Misericórdia, que havia em João Pessoa, na Paraíba. Quando eu entrei lá, eu comecei a ter alguns lapsos de memória. O que, aliás, ainda hoje existe em mim, né? Foi uma das sequelas. Eu não consigo me lembrar como foi que eu entrei, eu não consigo me lembrar. Eu só consigo ter uma clareza real quando eu passei para a sala de pré-parto e o meu marido colocou a cabeça do lado de fora e eu mandei ele sair porque eu não queria que ele me visse sofrendo. Depois, quando eu estava, a equipe médica que me assistiu, uma equipe conhecida porque da universidade, eu comecei a me sentir muito mal. E aí a médica disse, Mabel disse para mim, era a médica, Ângela, a criança está sentada e está também com o cordão umbilical envolvendo, é necessário que a gente faça uma cesárea. Você quer que faça como? Eu disse, da maneira mais simples. Não se preocupe que eu não faço questão de usar um biquíni. Eu quero é que seja o mais fácil que puder. Fizeram a cirurgia. Eu não me lembro, mas disseram que eu falei, que eu vi a minha filha, mas eu não lembro. Eu me lembro, eu me ouvi quando eu perguntei ao médico que estava me assistindo, quando eu disse assim para ele disse, Ângela, é uma menina. Aí eu disse para ele, olha, a preocupação de mãe, não é? É normal. Aí ele disse, é perfeita. Eu apago. Quando eu já estou no apartamento, eu comecei a ter uma sufocação. Eu não conseguia respirar. E eu disse para a médica, Mabel, eu não estou respirando. Aí ela disse, deixa de bobagem. Se você não estivesse respirando, você não estaria falando comigo. Eu apago novamente. Entrei num quadro convulsivo muito grande. Colocaram os cobertores, as mantas, porque eu entrei em estado de choque. E aí foi uma correria muito grande para chamar os médicos. Quando eu tinha um cabelo muito grande, né? Quando levantaram a coxa, eu já estava com hemorragia grande. Então, eu tive uma embolia intravascular disseminada, é uma anomalia sanguínea rara, né? Que eu ganhei na loteria, literalmente. Né? E de 100 pessoas que passam por esse quadro, só uma tem vida, continua a viver. E então, fui levada para o UTI e aí eu apaguei. No quadro do coma, eu comecei a ter flashes de algumas pessoas que me visitavam. Por exemplo, eu não lembro da minha mãe, porque foi um processo muito doloroso e muito difícil, né? A primeira filha, e minha mãe ficou ali prostrada durante muito tempo na porta do UTI, mas eu não lembro da minha mãe. Eu lembro da médica que fez o pré-natal. Quando ela entrou dentro do UTI, eu já estava em coma, mas eu lembro dela. Ela botou as 2 mãos na cintura e começou a dizer, Ângela Rorô. Ela dizia assim, Ângela Rorô, acorde, Ângela. E eu ria, mas aquilo para mim era uma coisa super, pasmem vocês, agradável. Eu não tenho registro de nenhuma dor física. Primeira lição, morrer não dói. Nenhuma. Pelo contrário, enquanto os familiares e a enfermagem, preocupada por eu estar muito tempo deitada, procurando colchão d'água e tudo mais, mas lá na espiritualidade, a imagem que eu tinha, eu não vi túnel,
não vi ser de luz, eu não atravessei nenhum portal, mas eu fui colocada dentro de uma enfermaria pequena, toda branca, muito agradável. E em toda a terra, por onde eu já dormi, nenhum lugar tinha um colchão igual àquele. Nenhum. Tanto que quando eu voltei para o apartamento, todo mundo preocupado com aquelas feridas nas minhas costas, mas era tão bom onde eu estava que isso para mim não era nenhum problema. E eu percebia aquele drama dos familiares entrando e saindo, e aí um espírito amigo que nos deu assistência, que se revelou como sendo o pai da minha mãe, ele dizia assim para mim: Ângela, volte, você tem trabalho para fazer. Eu dizia: volto nada. Eu não quero voltar não, mas aqui está tão bom. Mas minha filha, vocês sabem, né? Os médiuns, então, que convivem com os espíritos, quando esses espíritos começam a fazer essas coisas junto da gente, é uma coisa impressionante. Mas minha filha, volte. Mas eu não quero voltar. Mas você tem um trabalho para fazer. Mas aqui está ótimo. E essa luta foram 8 dias nessa agonia. E a visão que eu tinha, eu não posso dizer a vocês que eu tinha uma visão como se eu estivesse nessa lâmpada aqui de cima, olhando para vocês. Era muito mais baixo. Mas sabe quando você deita na cama que você põe a cabeça para o lado de fora assim, do estrado da cama? Era a sensação como se eu estivesse ali, era a minha casa mesmo, eu estava muito à vontade, eu botava a cabeça assim para baixo, olhava aquele corpo, aí eu olhava para eles e dizia: Deus me livre que eu não volto. E então, após 8 dias, aí vieram todas as dificuldades. Eu tive 2 embolias pulmonares, parou de funcionar tudo, só respirando através de máquinas. Chama a família toda. O meu sogro começou já a providenciar, preparar, organizar o enterro. Chama a família, meu pai que estava em Salvador. Me lembro bem do meu pai. Quando meu pai entrou, mas minha filha, né? Me lembro do meu pai. E a família foi avisada que não teria mais jeito de eu voltar, evidentemente, não tinha condições de eu voltar à vida. A cirurgia abriu por completo, fiquei completamente exposta, você via até o útero, não havia a menor chance de suturarem novamente essa lesão, porque os riscos de uma infecção seria muito maior, né? Imaginem vocês que isso há 31 anos atrás, numa cidade pequena como João Pessoa, que recursos médicos eu teria a meu favor? Quase nenhum. Hoje não, a história já é muito diferente. Provavelmente hoje, talvez eu não tivesse nem passado pela metade do que eu passei. Então, houve uma necessidade de uma máquina para que me fizessem os exames específicos. Meu marido foi em busca dessa máquina, procurou um neurocirurgião da cidade, que, quando o Romero falou para ele qual era o propósito, ele disse para meu marido: pode levar a máquina, eu não vou nem cobrar nada, ela não vai viver mesmo. Então, eu ganhei também essa. E então, a família ficou avisada. Quando começou a se agilizar da morte iminente, a enfermeira ficou do meu lado para dar o aviso às pessoas. E, insistentemente, os espíritos amigos conversaram muito comigo. E a minha sensibilidade como que se ampliou. Porque uma das características mais fortes, pesquisadas cientificamente, que ocorre na personalidade de quem passa por um processo desse, é de uma transformação radical na personalidade. Ele fica mais altruísta, ele se torna mais ligado a uma religião. E mais do que tudo, ele tem uma ansiedade muito maior em adquirir conhecimentos. Porque enquanto eu estava lá, me foi passado muita coisa. Muitos, a minha mente não conseguiu. Eu sabia algumas coisas, tanto é que quando, evidentemente, eu comecei de fato a estudar a doutrina espírita, nada daquilo era novidade para mim. Era como se eu já tivesse feito um curso de pós-graduação e tinha esquecido
o que tinha estudado. E então a enfermeira fica ali de prontidão, esperando a minha morte, e eu volto. Pasmem vocês novamente. Quando eu retorno, mas veja o que é mulher na face da terra. Eu abro os olhos, a enfermeira em choque, esperando que eu morresse. Eu acordo, né? E meu movimento inesquecível, embora todos esses anos, foi esse aqui. Eu estava muito demasiada, havia um catéter, os fios ligados, essa veia dessecada. E aí eu olhei, quando eu fiz assim, quem tirou o esmalte da minha unha? Olha, gente, a minha experiência é única. Eu não verbalizei porque eu estava entubada, eu não podia articular palavras, mesmo porque eu levei muito tempo para a minha voz voltar ao que era. E eu tinha pintado as unhas de cor de rosa, sabe aquela cor de rosa angelical? E estava cortada também. E ainda por cima cortaram muito mal, porque com os edemas muito grandes, né? Uma das noites críticas, eu cheguei a fazer um manequim 48. O camisole foi tirado por mim, cortado, com bisturi aqui em cima. E aí eu fiquei pensando, mas quem tirou o meu esmalte? E quem cortou essa unha desse jeito? Apago novamente. Não tenho a menor consciência de nada. Não sei quanto tempo depois disso, eu já volto à minha consciência já no apartamento, recebendo visitas. E então, eu esqueci o motivo pelo qual eu estava ali no hospital. Um dia que eu também não preciso tempo, porque o tempo para mim foi uma coisa muito sem sentido, porque eu não tinha noção de tempo. Eu não sabia se eu estava no passado, no presente ou no futuro. Isso é outra característica comprovada através dessas experiências dos cientistas, que aqueles que passam pelas experiências também têm dificuldade com a noção de tempo. Entra a equipe médica no apartamento e o doutor Costa, foi o cardiologista paraibano lá que me assistiu, disse: Ângela, você sabe por que você está aqui? Eu não falava, eu escrevia, tinha uma coisinha que eu escrevia. Aí eu disse para ele que não sabia. Aí ele disse: Ângela, você viu isso aqui? Isso aqui era um curativo horrível nessa veia, né? Aí foi que eu vim perceber o meu estado. Aí eu olhei, não. Ângela, você teve uma filha. Aí eu disse: ai, meu Deus, foi mesmo. E como ela é? Aí ele disse: você vai conhecê-la. E como eu conheci minha filha? Através de fotografia. Preto e branco, porque nós não podíamos tirar fotografias coloridas naquela época. Então, fizeram as fotos, preto e branco, e aí eu fui apresentada à minha filha. Quando eu olhei, eu achei ela muito feia. Aí eu olhei e me chamou a atenção a cabeça dela, porque eu digo, meu Deus, é igualzinha a cabeça do meu pai. E só vim ter contato efetivo com minha filha, eu penso que... Eu não me recordo muito bem, mas foi quase 2 meses depois, quando a levaram. Eu não podia sair de uma cama, porque eu estava toda aberta, então tinha que ser 4 homens que tinham que me levantar, para que eu não podia fazer movimentação nenhuma. E retorno desse drama todo para casa. Quando eu comecei a andar na rua, pela primeira vez que eu saí sozinha depois disso tudo, eu comecei a ficar preocupada, porque as pessoas conversavam comigo e eu tinha dificuldade. Eu não sabia se a pessoa era de Belém do Pará, onde eu já havia morado, se era da universidade, se era de onde eram as pessoas. E também outra coisa muito interessante, quando eu começava a falar, eu fui fazer uma visita à mãe da minha amiga Érica, dentro do Hospital Samaritano, e aí as pessoas começaram a dizer assim, e você é missionária? Aí eu fiquei preocupada, eu digo, meu Deus, missionária, e o que é ser missionária? O que significa ser missionária? Você é missionária? Não, senhora. Você tem religião? Eu sou espírita, mas eu ainda não tinha conhecimento nenhum concreto da doutrina espírita. Porque
os movimentos da espiritualidade ao nosso lado começou a surgir desde os meus 4 anos de idade, mas eu não estudava. As coisas aconteciam espontaneamente e eu fiquei muito preocupada, até que comecei a perceber a profunda transformação que eu havia passado. De todas as coisas que eu vivi na minha vida, essa experiência foi o que me fez ser o que eu sou hoje. A grandeza de Deus que se manifesta na vida dos seus filhos. A partir do momento que esse filho não se volta contra o Criador. A partir do momento que esse filho entende que viver é muito bom. Que por mais difícil que seja a vida, por maior que seja o nosso problema, por mais difícil que seja a existência humana, mas estar aqui, presente nesse planeta de regeneração e de prova, é algo que só Deus pode nos oferecer, para que possamos compreender que para o nosso bem, nós precisamos passar por essas provas, para que ocorra dentro de nós as transformações necessárias para nos encontrarmos com Ele a cada momento, a cada dia, percebendo que o outro é Ele que se manifesta, nos cobrando carinho, atenção e amor. Compreendendo que, embora um corpo físico que se desgaste, que se abate, mas existe dentro de nós um espírito que paira imortal sobre todo o planeta. Sobre todas as esferas, sobre todas as galáxias. Somos imortais, somos deuses, somos luz. E hoje, após a chegada, pela graça dele, de mais 2 filhos que ele me deu de presente por querer voltar, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, e cada momento que eu tenho uma dor grande, e que a decepção tenta me abater, eu recebo isso como o martelo que lapida o tesouro escondido dentro do meu coração, que Deus me deu a oportunidade de trabalhá-lo e de transformá-lo como um grande tesouro, para que um dia, quando todos nós nos reunirmos em sua casa, possamos brilhar de tal maneira em agradecimento a Ele pela vida, pela nossa existência, descobrindo tão grande é o seu amor para cada um de nós, que nessa tarde possamos compreender que vale a pena viver, que vale a pena amar, que vale a pena sofrer, que não importa as dores físicas, Deus está conosco, hoje e sempre. Muita paz para todos.